Boa noite, irmãos. Boa noite. Feliz sábado. Feliz sábado. Finalmente sábado, né? Amém. O Senhor sabe o que faz. Irmãos, durante essa semana, quarta e quinta, e agora hoje, sexta-feira, nós estamos estudando sobre saúde. O tema da nossa semana de oração é vida em abundância, vivendo a promessa de Deus. Nós estamos descobrindo ao longo da semana como essa promessa da vida em abundância é cumprida através de Cristo. Vamos recapitular rapidamente o que nós vimos, um pouco do que nós vimos ao longo da semana. Nós vimos que para nós termos saúde, nós precisamos de cuidar de 4 áreas. E essas áreas são a saúde física, a saúde mental, a saúde psicossocial e a saúde espiritual. Se você quiser sentar numa cadeira e ela só tiver 3 dessas pernas, o que a cadeira vai fazer? Vai cair, né? Assim também com a nossa saúde. Nós precisamos aprender a cuidar dessas 4 áreas da nossa vida. Porque são 4 áreas distintas, mas que fazem parte de um grande todo, que somos nós. E elas estão extremamente interligadas, né? A gente está vendo como que o físico afeta também o espiritual, e o mental também afeta o espiritual, e o físico, está tudo muito conectado. Mas nós estamos aprendendo, então, desde quarta-feira, focados no físico. No físico. A gente já viu alguma coisa sobre alimentação, sobre como nos alimentar, o que comer, né? Por exemplo, nós vimos que os cereais, as frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador desde lá do Éden, né? Esses alimentos têm que ser preparados da maneira mais simples e natural possível, de maneira a serem facilmente digeridos, né? E que eles possam ser então saudáveis e nutritivos para o nosso organismo. E os que a carne também não faz parte do plano de Deus para a alimentação. Ele estabeleceu desde o princípio uma alimentação baseada nos vegetais. Ele permitiu a carne por misericórdia, né? Mas existe um ideal e é isso que nós temos buscado, o ideal de Deus. Nós vimos também na vida de Daniel como que a prática desse estilo de vida vegetariano saudável honrou a Deus, né? Os tornando melhores, mais cheios de carne, que diz o texto, né? Eles honraram assim a Deus. Nós vimos também que nos dias que nós vivemos, Deus nos deu uma mensagem de saúde mais detalhada através do ministério de Ellen White. Nosso bendito Pai, movido de amor e piedade para com a raça humana, faz com que incida a luz sobre a reforma de saúde. E nessa luz, Deus deu várias e várias orientações sobre como nós devemos nos alimentar. Não só nos alimentar, né? Mas outras diversas áreas, né, que nós precisamos cuidar da nossa saúde também são reveladas nesses testemunhos escritos para nós, para a Igreja de Deus. Como eu falei, o título da nossa semana de oração é João 10:10, que diz: o ladrão vem senão a roubar e matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E nós temos visto que essa vida com abundância, ela se encontra em Cristo, porque Cristo é tudo para aqueles que o recebem. Ele é seu confortador, sua segurança e sua saúde. E uma vez que nós temos convicção de que nós precisamos mudar os nossos hábitos alimentares, por exemplo, como que a gente pode fazer essa mudança? Aonde a gente encontra esperança para o nosso caso perdido se não fosse por Cristo? E a gente encontra em Cristo. O que está lutando contra o poder do apetite, olhe ao Salvador no deserto da tentação. Veja-o em sua angústia na cruz ao exclamar: tenho sede. Ele resistiu tudo quanto nos é possível suportar. Sua vitória é nossa. Então, através da contemplação de Cristo, nós podemos receber força, auxílio em todas as mudanças de vida que Ele deseja operar em nós. Nós vimos também a entrega da vontade. Cristo esteve durante toda a sua vida dependendo 100% do poder de Deus. E Ele entregou a sua própria vontade a Deus. E da mesma forma, entregando
nós entregando a vontade a Deus, podemos receber poder e auxílio divino. Essa é a nossa obra, não de contribuir com algo, mas de cooperar com Deus, entregando a nossa vontade, e assim Ele opera a sua vontade em nós. É uma obra maravilhosa, irmãos. Como que Deus, Ele faz tudo, toda a obra da redenção, Deus deu assim para nós como um presente. A gente só precisa aceitar, não externamente, mas de coração. E aí existe a mudança de vida real. Nós vimos também que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E por que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Porque Cristo comprou também o nosso corpo, além do nosso espírito. E por isso nós devemos honrar a Deus com o nosso corpo também. Como diz esse texto aqui, ó. O cuidado inteligente e consciencioso de nosso corpo é um dever para com o nosso Pai Celestial, o qual amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos o dever também de cuidar do templo, para que ele habite mais próximo, para que ele habite em nós, para que ele viva em nós, e assim nós possamos mostrar ao mundo que nós temos a Cristo vivendo em nós. E dessa maneira também impactar o mundo como sendo pessoas que são o templo do Espírito. Agimos com o Espírito em nós, fazemos as obras pelo Espírito também. Eu gostaria de ler esse texto. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre outros remédios naturais, além da alimentação que nós temos falado. Mas eu queria citar esse texto lá de Tiago 1,17, diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tudo que nós temos, nós recebemos de Deus. Deus, Ele é tão bom que Ele deu tudo para nós. A redenção, o perdão dos pecados, o arrependimento, os remédios também da natureza vêm de Deus. Nós vamos estudar um pouco quais são esses remédios que Ele nos dá para que nós possamos obter saúde através deles. Vamos ver se nós lembramos de cabeça quais são os 8 remédios que Deus nos dá. Sol. O solar, ar puro, água, descanso, alimentação saudável, exercício físico, temperança, confiança em Deus. Amém, irmãos? Esses são os 8 remédios, inclusive naquele livro A Ciência do Viver. Diz ar puro, luz solar, abstinência, que é o mesmo que temperança, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. E vamos falar um pouco sobre esses remédios que Deus nos dá. Começando com a água. A água é um presente de Deus, em todos os sentidos. Nós precisamos de água para viver. Nosso corpo, como a gente sabe, isso não é novidade, que é composto por mais de 70% de água. Nosso cérebro, ele funciona, nossas células precisam de água. Ellen White diz que na saúde e na doença, a água pura é uma das mais excelentes bênçãos do céu. Foi a bebida provida por Deus para saciar a sede de homens e animais. Bebida abundantemente, ela ajuda a suprir as necessidades do organismo e a natureza em resistir à doença. A água, ela é importante para a nossa digestão, para que nós possamos digerir bem o nosso intestino, porque ele precisa de fibras e água também. Para os nossos rins eles filtram, a água, e a água serve para eliminar as impurezas do nosso corpo. A circulação sanguínea ajuda a melhorar a espessura do sangue, no cérebro também, nosso cérebro é composto grandemente de água. Então todo o nosso corpo precisa de água para funcionar. Quanto de água é interessante nós ingerirmos por dia? Depende do clima, se está mais quente, se está mais frio, depende da quantidade de exercício que nós fazemos, mas em geral são 35 ml por quilograma. Então, por exemplo, se uma pessoa pesa 60 quilos, 2,1 litros de água. 80 quilos, 2,8, 100 quilos, 3,5 litros de água. E como conseguir manter essa média? Eu coloquei aqui algumas dicas que pelo menos a mim me ajudam bastante a conseguir beber água. Carrega uma garrafa consigo. Tem uma garrafinha de estimação. Uma
que você gosta, que você olha para ela e dá aquela vontade de beber água, que te chama, né? Determine horários. Você pode até colocar o seu celular para despertar, né, e lembrar de beber água. A gente precisa, às vezes, dessa ajudinha. Certifique-se também de ser pelo menos 30 minutos antes da refeição e 2 horas depois da refeição para não prejudicar o processo digestivo. Beba um copo de água em jejum ao acordar. Isso eu comecei a fazer recentemente e ajuda muito. É um super bom dia para os nossos órgãos. Você acordou, deixa um copo de água do lado e já ingere. Isso ajuda você a acordar melhor, enfim, ajuda todo o nosso dia, na verdade. E último ponto, não espere sentir sede. Quando nós sentimos sede é porque o nosso organismo já está em processo de desidratação, né? Nós precisamos não esperar sentir sede, mas estar sempre ingerindo água ao longo do dia. Outro remédio, descanso. E nós falaremos do sono também, mas o descanso em geral é muito recomendado por Deus. Olha esse texto aqui. Alguns se tornam doentes por excesso de trabalho. Para esses, o descanso e a libertação do cuidado e o regime reduzido são essenciais à restauração da saúde. Infelizmente, nós vivemos em um sistema onde a gente precisa estar 24 horas praticamente do nosso dia ativos para conseguir o ganha-pão, né? Mas o exagero no trabalho prejudica muito o nosso corpo, a nossa mente. E nós precisamos, às vezes, na medida do possível, reduzir. Talvez tenha alguma perda, né, de ganho, mas é o melhor para a nossa saúde, para manter o nosso corpo funcionando. Até quando os discípulos, né, lembram que eles foram de 2 em 2, pregaram, e aí quando eles chegaram, eles começaram a contar para Jesus, e Jesus falou o que para eles? E disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Então, Cristo mesmo, ele disse para que os discípulos repousassem, porque Cristo se importa com o descanso, é o remédio que ele deu, e aqui está dizendo para os discípulos: não, vocês já trabalharam bastante, vamos repousar um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Deus se importa tanto com o descanso, é tanto um remédio e essencial para nós, que ele nos deu o sábado. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então, o nosso Criador, que criou o nosso organismo, que criou o ser humano, ele sabe que nós precisamos de um descanso semanal. Interessante que na Revolução Francesa, não sei se os irmãos sabem dessa informação, eles tentaram mudar o calendário, nós temos aí de 7 dias por semana, estabeleceram 10 dias por semana. Resultado, não deu certo, o trabalho não rendia, os trabalhadores ficavam cansados por causa desse ciclo de 10 dias. Porque o próprio Criador criou o ciclo de 7 dias e no sábado descanso. E ele nos dá esse presente, na verdade. E o sábado, além de ser só um descanso físico, ele é um descanso espiritual. É um símbolo de nós entregando todas as nossas dificuldades e ansiedades a Deus, e Ele mesmo sendo nosso próprio descanso. Mas falando agora sobre o sono. No nosso cérebro nós temos um líquido chamado líquido cefalorraquidiano, e esse líquido ele é responsável, ele é como se fosse um amortecedor da nossa medula e do nosso encéfalo. E esse líquido aumenta em 60% enquanto nós dormimos. Por que nós precisamos de 8 horas de sono? Porque para que esse líquido, eu esqueci de falar, mas esse líquido também tem uma função de faxineiro. Quando nós dormimos, esse líquido vai ao nosso cérebro, né? Ele aumenta em 60%, e ele vai ao nosso cérebro e funciona como faxineiro, tirando as informações que a gente não precisa e fazendo aquela faxina. E para que nós consigamos ter essa faxina completa, nós precisamos, no mínimo, 8 horas de descanso. Quando nós dormimos, nós passamos pelas fases do sono. As fases do sono são, eu vou colocar aqui que está mais perto. O estágio 1 é o sono superficial. Ele ocupa 10% da nossa noite, né? O estágio 2 é o início do sono pesado. O estágio 3, o sono profundo de ondas lentas. E o sono REM. REM é uma sigla em inglês que significa movimento rápido dos olhos. Porque quando nós estamos nesse sono REM, que é o sono restaurador, é o sono mais profundo, que restaura melhor, nós mexemos os nossos olhos, né, involuntariamente. É quando a gente tem aqueles sonhos mais profundos. E nem sempre
o ciclo funciona nessa ordem, mas nós precisamos de ter pelo menos 20% da nossa noite nesse sono REM, que representa mais ou menos 2 horas. 2 horas da nossa noite precisa ser nesse sono profundo, para que a gente consiga, enfim, ter um dia produtivo, né? Porque às vezes a gente acorda tão cansado, a gente vai fazer nossas atividades, estamos tão cansados, tiramos aqueles cochilos, né, ao longo do dia. Por quê? Porque durante a noite a gente não conseguiu ter essas 2 horas de sono, no sono profundo, né, no sono REM. Então, o sono também é um presente que Deus deu. Também, durante o sono, nós temos a liberação do hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, ele não só é importante para as crianças, né? Por isso que é muito importante que as crianças também sejam monitoradas quanto às horas de sono, mas durante o sono nós temos o hormônio do crescimento lá, que também, para nós adultos, funciona como na reposição celular, consolidação da memória do aprendizado, justamente por causa daquele líquido que eu expliquei, regulação imunológica, restauração de tecidos. Então, tudo isso acontece quando nós dormimos. Eu coloquei esse gráfico explicando rapidamente as partes claras é o dia, a parte escura é a noite. E durante a noite, talvez não dê para ver direitinho, mas o primeiro ponto ali em cima, do lado esquerdo, é o grau de alerta. Quando nós estamos acordados de dia, o grau de alerta ele sobe. Quando nós dormimos, o grau de alerta ele desce. O segundo ponto é a temperatura corporal. Quando nós estamos acordados, a temperatura corporal está mais alta, né? Quando nós dormimos, ela baixa um pouco. O terceiro ponto que eu queria falar são os hormônios do crescimento. Os hormônios do crescimento durante o dia eles estão lá embaixo, como vocês podem perceber. Durante a noite, eles vão lá para cima. O cortisol também, que é aquele alerta, que é o estresse, quando nós dormimos, ele abaixa. Então, eu achei interessante esse gráfico. Mas eu queria compartilhar eu queria mostrar alguns dados. Por exemplo, o uso de celular antes de dormir. O que ele faz? Essa é uma reportagem da BBC News. Diz assim: usar o celular antes de dormir piora a qualidade do sono. Porque quando nós estamos acordados, o que nos mantém acordados, na verdade? É a exposição à luz. Nosso cérebro funciona dessa forma. Quando nós estamos expostos à luz, nosso cérebro entende. É hora de ficar acordado. Quando, o sol se põe, aí se escurece, nosso cérebro entende que é hora de dormir. Quando nós usamos o celular antes de dormir, acontece que o nosso cérebro é enganado. Ele fala, não, está de dia ainda, né? Isso prejudica o sono. Diz ali que o uso de telas foi associado a um aumento de 63% no risco de insônia e uma redução de 24 minutos no tempo de sono. Outra pesquisa, eu achei ela muito, muito séria, na verdade. O estudo liga pouco sono a câncer de mama. Mulheres que regularmente dormem 6 horas ou menos por noite podem estar aumentando o risco de ter câncer de mama em mais de 60%, segundo o estudo de pesquisadores japoneses. Outra pesquisa. Sono insuficiente pode causar demência a longo prazo. Essa aqui foi uma pesquisa um pouco maior de mais anos. Diz, dormir mais ou menos que o corpo precisa pode trazer problemas de saúde a longo prazo. Essa pesquisa, aconteceu que 8.000 das 10.000 pessoas estudadas tiveram seu sono detalhadamente acompanhado por 25 anos. E o resultado da pesquisa foi o seguinte: pessoas que têm entre 50 e 70 anos, que dormem 6 horas ou menos durante a noite, são mais propensas a desenvolver demência, cujo risco é aumentado em 30%. No segmento médio de 25 anos, cerca de 520 pessoas que desenvolveram demência mantiveram uma duração de sono inferior a 6 horas. Por isso que é recomendado 8 horas por noite. Algumas pessoas, naturalmente, de nascença, dormem mais ou menos que outras. Mas, em média, em geral, para a maior parte das pessoas, é essencial a gente tentar manter 8 horas por noite de sono, para que o nosso organismo possa funcionar adequadamente. Luz solar, outro remédio de Deus. Qual é a função da luz solar? Além de outras, mas a gente foca principalmente na vitamina D. A função da vitamina D consiste no aumento da absorção intestinal de cálcio
e auxílio do sistema imunológico. Estudos epidemiológicos mostram que a deficiência de vitamina D pode estar associada ao risco aumentado de neoplasia de colo, o câncer de colo e próstata, e doença cardiovascular e infecção. A exposição ao sol para a vitamina D, ela precisa acontecer de 10 a 3 horas da tarde. Antigamente dizia que não, que essa radiação é perigosa, mas essa, na verdade, é o melhor horário do dia para conseguir a vitamina D. Quais são os sintomas da falta de vitamina D? O retardo do crescimento das crianças, a osteomalácia ou osteoporose em adultos, fraqueza nos ossos, que os tornam mais fáceis de quebrar, especialmente os ossos da coluna, quadril e pernas. Por isso, para os idosos também, a vitamina D é essencial, por causa dos problemas ósseos. Dor nos músculos, sensação de fadiga, fraqueza e mal-estar, dor nos ossos, espasmos musculares. Esses são alguns dos sintomas. Quais seriam o tempo de exposição? Vai depender da cor da pele, na verdade. Pessoas de pele clara, 5 minutos nos primeiros 20 anos de vida. Depois, a cada 3 anos, acrescentar 1 minuto. Esse é o recomendado. Então, pessoas que têm a pele bem clarinha, 5 minutos nos primeiros 20 anos de vida e a cada 3 anos acrescentando 1 minuto. Até os 60 anos. Depois disso, manter o tempo de exposição. Pessoas de pele clara, mais para parda, 7,5 minutos nos primeiros 20 anos e depois de 2 anos, acrescentar 1 minuto. Pessoas de pele muito escura, elas precisam de uma exposição maior por causa da melanina, que prejudica a absorção da vitamina D. São 10 minutos nos primeiros 20 anos de vida e depois acrescentar 1 minuto a cada 1,5 anos. Outro remédio é o exercício físico. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, mais de 60% da população mundial está sedentária. Infelizmente, o estilo de vida moderno, ele leva muito ao sedentarismo. Mas se a gente olhar, por exemplo, aos tempos bíblicos, as pessoas andavam muito, Eu lembro que uma vez a gente estava lendo a história dos discípulos de Emaús, quando Jesus, depois da ressurreição, aparece, e aí eles vão correndo para Jerusalém, andando, no escuro, na verdade, o sol já tinha se posto, e eles andaram cerca de 11 a 12 quilômetros. Então isso era uma coisa normal, Andar normalmente durante o dia 10, 15, talvez até 20 quilômetros. Nós não fazemos mais isso, mas é recomendado que nós demos atenção ao exercício físico, porque, irmãos, exercício físico é fundamental. Eu, particularmente, nunca gostei. Tem gente que gosta mais do que outros. Minha irmã, por exemplo, desde criança ela é uma atleta, sempre gostou de fazer as coisas. Academia. Eu nunca gostei, eu sou mais de ficar lendo, das artes, mas há alguns anos eu decidi sair para correr e fazer exercício físico. Como isso auxilia a nossa mente a funcionar melhor? Como as coisas são conectadas quando a gente faz exercício físico? Parece que a gente flui melhor, a nossa mente pensa melhor e é muito essencial. Alguns dos benefícios do exercício físico. Exercício físico aumenta a energia e reduz a fadiga. Ainda mais se você faz de manhã, você dá um bom dia para o seu coração começa a trabalhar. E isso ajuda na sua energia ao longo do dia e reduz a fadiga. Ajuda a saúde da pele, pode reduzir a dor crônica, claro, com suas circunstâncias aí, algumas doenças você tem que ficar atento de não fazer muito esforço. Reduz o risco de câncer, produção de endorfina, dopamina, serotonina e norepinefrina, ajuda a memória, que ocorre quando a gente faz exercício, aumento do hipocampo, e responsável pela memória, melhora do sono, bom para os músculos e ossos, ajuda na perda de peso. Então, exercício físico é fundamental, gente. E olha só o que está no Ciência do Bom Viver. Qual que é o melhor exercício físico? O exercício ao ar livre devia ser prescrito como necessidade vital. E para tal exercício, nada há melhor do que o cultivo do solo.
E aí eu queria falar sobre a natureza como médico de Deus. E queria mostrar algumas pesquisas também. Mas olha esse texto que também está no Ciência do Convívio. A natureza é o médico de Deus. Ar puro, a radiosa luz solar, as flores e árvores, os pomares e vinhas, o exercício ao ar livre nessa atmosfera são salutares e vivificantes. Eu tenho o privilégio, na verdade, de morar na roça, né? E quando eu passo o dia inteiro fazendo alguma coisa no computador ou estudando e não vou lá para fora, eu fico com a cabeça assim, sem funcionar nada, parece que está tudo embolado aqui dentro. Mas quando eu passo o tempo aqui, mas aí eu tenho meu momento lá fora, aí eu vou para a horta, eu amo fazer horta, gente, eu passo o dia inteiro se deixar lá fora do campo da alface. Mas isso vivifica realmente, isso é saúde para nós. Deus fez o ser humano para estar na natureza. Mas olha só essa pesquisa. Passar ao menos 120 minutos por semana na natureza está associada a boa saúde e bem-estar. Pesquisa liderada pela Universidade de Exeter, na Inglaterra, descobriu que pessoas que passam pelo menos 120 minutos por semana na natureza são significativamente mais propensas a terem boa saúde e maior bem-estar do que aquelas que não fazem. Essa outra pesquisa aqui diz o seguinte: o contato com a natureza previne ansiedade, depressão e estresse. Eles fizeram, aqui estão duas pesquisas diferentes, mas a no primeiro parágrafo aconteceu no Japão. Eles reuniram 168 voluntários e colocaram metade para passear nas florestas e metade do grupo para andar nos centros urbanos, para estudarem o que acontece no cérebro, né? Essa metade nas florestas e a outra metade nos centros urbanos. O que aconteceu foi que as pessoas que tiveram contato com a natureza mostraram, em geral, uma diminuição de 16% no cortisol, que é o hormônio do estresse, 4% na frequência cardíaca e 2% na pressão arterial. A outra pesquisa, parágrafo de baixo, aconteceu na Holanda. Eles constataram que pessoas que vivem próximas da natureza reduzem em 21% as chances de desenvolverem depressão. Os benefícios também envolvem uma melhora na qualidade do sono, no desenvolvimento cognitivo, na imunidade, nos problemas cardíacos e pulmonares, além de uma redução na ansiedade, na tensão muscular e na possibilidade de desenvolver doenças como obesidade e diabetes. Irmãos, o contato com a natureza nos proporciona praticamente tudo que são esses 8 remédios naturais. Quem tem contato com o campo, quem já morou na roça, sabe que nós estamos frequentemente, diariamente expostos aos remédios de Deus. Eu queria falar um pouquinho sobre, eu sei que a nossa semana de oração é sobre saúde, mas a vida no campo como um estilo de vida que promove saúde. Como eu falei, né? No campo a gente pode ter o exercício físico. Por exemplo, quando você está lá, a gente planta abacate lá em casa, né? Então você está em constante exercício físico, você está subindo morro, descendo morro, levando balde para cima, pegando adubo. Então é um exercício físico que você chega em casa, você está exausto, muito mais do que se você fizesse qualquer exercício, qualquer academia. Você está muito cansado. Isso faz bem para o organismo, né? Nós somos feitos para estarmos movendo, para estarmos mexendo. Deus não fez o ser humano para estar parado de forma alguma. O campo te proporciona também alimentação saudável, porque você pode ter a oportunidade de plantar e colher o seu próprio alimento. Eu tenho uma hortinha pequena, mas é tão satisfatório, irmãos. Você colher uma coisa que você plantou é algo assim, surreal. O campo também te proporciona isso. Proporciona também a temperança. Ele te proporciona também a água em abundância, porque depois de um dia plantando abacate, você quer um balde de água. Você chega em casa e quer tomar água. Você está exposto ao ar puro durante o dia. Isso o campo também te proporciona. A luz solar também, descanso também, porque depois de um dia cansativo de trabalho você quer descansar. E a confiança em Deus, principalmente através da contemplação das suas obras. Nós também temos um livro chamado Vida no Campo, também de Ellen White. Ela diz assim: os pais e mães que possuem um pedaço de terra em um lar confortável são reis e rainhas. A ciência do bom viver diz: o Criador escolheu para nossos primeiros pais o ambiente que mais convinha à sua saúde e felicidade. Aí a gente volta para o ideal de Deus, né? Nós vimos o ideal de Deus para a alimentação e também para a moradia.
não colocou num palácio, nem os rodeou dos adornos e luxos artificiais que tantos lutam hoje em dia por obter. Pô-los em íntimo contato com a natureza, em estrita comunhão com os santos entes celestiais. Então, o plano de Deus é para que nós possamos escolher na medida do possível. E Deus, irmãos, Ele pode providenciar também. Às vezes, irmãos, não tem condição nenhuma de ter a oportunidade de viver no campo, mas eles oram, eles buscam a Deus. E Deus concede isso, porque é o ideal dele para nós, né, os seus filhos. Vivemos próximos à sua criação, para termos esse contato e sermos beneficiados por esses remédios. O rumor, a confusão e a agitação nas cidades, sua vida constrangida e artificial, são muito fatigantes e exaustivos para o doente. O ar carregado de fumaça e pó, de gases venenosos e de germes de doenças constitui um perigo para a vida. Quem mora, já morou em cidade grande, né? Aqui é uma cidade pequenininha ainda, né? Menos mal, mas é um estresse contínuo, um barulho contínuo que perturba a nossa mente, não nos dá descanso e prejudica, né? Finalmente, a nossa qualidade de vida, a nossa saúde. Irmãos, terminamos por aqui o pé da cadeira da saúde física. Tem muito mais coisa, cada um pode pesquisar por si. Mas eu queria ressaltar a importância da mensagem de saúde para a nossa igreja. Na carta que foi escrita da senhora White, dia 8 de maio de 1899, ela diz assim: assim como o braço direito está ligado ao corpo, também a reforma de saúde e sua obra médico-missionária estão ligadas à mensagem do terceiro anjo e devem trabalhar eficazmente como braço direito para a defesa do corpo e da verdade. Então, a mensagem de saúde, além de ser uma mensagem que vai nos trazer benefício para nós e aqueles que nos rodeiam, também é uma mensagem importante para a nossa igreja, porque através dela nós conseguimos alcançar pessoas. Se nós temos essa mensagem em mente, em prática em nossas vidas, ela é uma porta aberta para o contato com as pessoas, para os doentes, para aqueles que estão precisando de ajuda. Nós irmos ao hospital e dizemos como essa mensagem nos ajuda e nos ajudou, nos trouxe saúde, vida. Então, a mensagem de saúde é uma porta aberta, né? É um auxílio, é uma mão ajudadora, ligadas à mensagem do terceiro anjo. E qual é a mensagem do terceiro anjo? Né? Isso seria uma palestra muito grande, na verdade, uma pregação muito grande. Qual é a mensagem do terceiro anjo? Mas eu gosto dessa definição aqui. Ela está no artigo da Review Herald, 1º de abril de 1890. Ela escreve assim: vários me escreveram perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E respondi: é, em verdade, a mensagem do terceiro anjo. Então, a mensagem do terceiro anjo que nós falamos aqui na igreja, ela é a mensagem da justificação pela fé. Irmãos, a mensagem da justificação pela fé não é uma mensagem teológica, teórica. Claro que você pode se aprofundar teologicamente, mas é uma mensagem transformadora. É uma mensagem que apresenta Cristo como consumador do plano da redenção em nossas vidas. É uma mensagem de restauração, de mudança de vida, que reconhece a Cristo em todos os processos da nossa santificação, da nossa justificação, enfim, da nossa salvação. Então, para nós levarmos essa mensagem de Cristo Salvador para as pessoas, Cristo que redime o pecador, a mensagem de saúde vai funcionar como um auxílio, uma mão para que nós cheguemos às pessoas e tenhamos a oportunidade de falarmos com elas, né? Então, essa importância da mensagem de saúde, ela não pode ser rechaçada, ela não pode ser rejeitada, porque ela é fundamental, ela é essencial para que nós tenhamos essa ajuda, né, na pregação da mensagem, da última mensagem que nós temos para pregar, que a Igreja Adventista foi responsabilizada como a grande pregadora, né, da última mensagem angélica, da mensagem do terceiro anjo. Irmãos, nós vimos então os 8 remédios naturais, mas eu achei interessante estar meditando sobre os 8 remédios naturais e como que eles apontam também para Cristo. Tudo aponta para Cristo, na verdade. Cristo, Ele é nosso alimento, Ele é
vida. Assim como nós precisamos nos alimentar de comidas saudáveis que vão nutrir o nosso corpo, Cristo, Ele é o pão da vida que foi rasgado e nutre a nossa alma com a salvação que Ele opera em nós. Cristo também é a água da vida. Quantos aqui tiveram sede e não tiveram água para beber? Fica louco, né, que está com aquela sede. E o mundo, irmãos, falando até para meus amigos mais jovens, às vezes o mundo é muito atrativo para nós jovens, parece ser divertido, parece ser interessante, parece ser muito mais legal que a igreja, mas o mundo é como se você estivesse num deserto e abrisse um pacote de salgadinho para matar a sede. Não vai te saciar, nunca vai te saciar. Mas Cristo é a água da vida, aquele que você experimenta uma vez e você já não quer mais nada, porque Ele sacia a sua alma. Não sei quantos já tiveram experiência de estar lá num tédio, sem saber o que fazer, e aí o Espírito Santo fala: vai ler a Bíblia, meu filho. E aí você começa a ler a Bíblia, começa a estudar, e de repente você sai de um estudo que você está maravilhado com aquilo. Nossa! E aí você matou sua sede, porque você encontrou a Cristo na sua palavra. E isso nos mata a sede. Então, assim como Cristo é o pão, Cristo também é a água. Cristo também é um descanso da alma. Cristo é nosso descanso. Para todos os que estão cansados e fatigados, vinde a mim, diz Cristo, e eu vos aliviarei. Eu não sei porque a gente demora tanto em aceitar que Cristo é um descanso para a nossa alma. Às vezes a gente está lutando com muitos problemas, e eu gostaria de falar sobre a saúde emocional também, a Maria vai falar bastante sobre isso, mas a gente está lutando com muitos problemas, e a gente fica tentando resolver esses problemas, mas a gente resiste a depor esses problemas aos pés de Cristo, e receber dessa maneira descanso. Cristo verdadeiramente é um descanso para a alma. Cristo também é o sol da justiça. Assim como nós precisamos da vitamina D de receber a luz, né, para que nosso corpo esteja funcionando adequadamente, Cristo também é o sol da justiça que traz cura. A gente está falando sobre saúde. Cristo é o sol da justiça que traz cura sobre suas asas. E assim como as flores, não sei se vocês já viram como o girassol funciona, ele se volta para a luz solar. Nós deveríamos também, assim como as flores, nos voltar a Cristo e receber assim dele vida. O nosso planeta não existiria se não fosse pela luz solar. O Sol está presente aí em todos os processos, né, na fotossíntese, para nós mesmos. E Cristo é essencial para a vida de cada cristão, para cada filho seu. Ele é o sol da justiça que ilumina a nossa alma com a luz do mundo. Ele é a luz que ilumina a nossa alma. Cristo também é o oxigênio da alma. Se a gente é o ar puro que a gente respira e que a gente não pode ficar sem. No momento que a gente para de respirar, é claro que a gente talvez não morra por não respirar, porque logo a gente vai desmaiar e vai voltar a respirar, mas se nós ficarmos sem respirar, vai faltar oxigênio no nosso cérebro e nós vamos automaticamente, consequentemente, morrer. E se nós ficarmos sem Cristo, que é a fonte de vida, sem viver na atmosfera celestial de Cristo que Ele proporciona, nós também vamos morrer. Se nós não respirarmos a Cristo, nós estaremos respirando a toxicidade do mundo que nos traz morte. É como se nós estivéssemos numa grande cidade, respirando aquele ar cheio de impurezas, mas Cristo é ar puro para a nossa alma. Cristo, Ele é um exemplo perfeito de confiança em Deus, que é outro remédio, né? Cristo, durante toda a sua vida, Ele confiou no poder de Deus para cada uma das suas decisões. Cristo estava fazendo exatamente o que está na foto. Ele estava clamando ao Senhor, entregando a sua vontade a Ele e confiando no poder de Deus. Cristo também, Ele é vitorioso sobre o apetite. Cristo era temperante, e nós vimos já ontem que a vitória de Cristo também é nossa. Cristo também é um exemplo de trabalho físico. Cristo andava, né, de um lado a outro e fazia suas caminhadas de cidade em cidade, para Cafarnaum, para Jerusalém. E ele não era sedentário, ele também é um exemplo para nós de exercício e de trabalho físico e de trabalho útil, né? Aquele trabalho que você ocupa suas mãos e que faz bem para o nosso cérebro também, aquele trabalho que nós estamos ocupados com as nossas mãos. Então, Cristo, Ele é nosso exemplo, é nossa saúde, e
E cada uma das vezes que a gente tomar um copo d'água, tomar luz solar, descansarmos, nós podemos nos lembrar que Cristo ainda assim é tudo isso para a nossa alma. Hoje nós terminamos por aqui. Nós falamos algumas coisas sobre saúde física, né, alimentação, e amanhã nós falaremos sobre saúde emocional. É algo muito lindo, na verdade, como que Cristo emocionalmente, mentalmente também é nossa cura para as nossas feridas emocionais, para os nossos traumas, para as nossas, enfim, experiências passadas que nos levam a viver uma vida infeliz hoje. Cristo, Ele, no momento que nós entendemos quem é Cristo para nós somos curados. E eu espero que amanhã a gente possa também falar um pouco dessa cura. Vou terminar cantando uma música, né? Nós terminamos falando de Cristo, e a música fala sobre quando nós encontramos a Cristo. Eu achei, sim, eu achei uma fonte em que me satisfiz quando aceitei a Jesus, meu Rei. Foi meu dia mais feliz. Recebi, sim, eu recebi plenitude de vida em Jesus, que me trouxe a luz que provém da cruz. Seu amor então senti. A vida era triste, só dor e aflição, mas hoje é diferente. Com Jesus em meu coração, seu perdão Ele trouxe a mim, esperança em Jesus eu ganhei, desde que busquei, desde que encontrei esse amor que não tem fim. A vida era triste, só dor e aflição, mas hoje é diferente. Com Jesus em meu coração, quero sim a Jesus amar, pois seu sangue por mim derramou. Ao seu lado estou, para o céu eu vou. Quero a vida lhe entregar. Amém. Oremos. Querido bondoso Pai que estás nos céus, Senhor, graças te damos por mais uma vez estarmos aqui. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor, na sua bondade, nos dá os remédios da natureza, a água, a luz solar, o exercício físico. Nós podemos confiar em Ti, ao olharmos para a natureza também, o sono, Senhor, o descanso. São remédios que vêm de Ti, Senhor, que o Senhor, na sua bondade, nos dá. Pedimos que o Senhor nos dê corações gratos também, para sabermos apreciar as Tuas bênçãos. Tudo isso parece às vezes tão comum, tão normal, mas tudo é Tua misericórdia e amor por nós também, Pai. Queremos Te pedir a Tua ajuda para, através também destes remédios, podermos visualizar o Senhor. Ao ingerirmos um copo d'água, além da gratidão, que possamos nos lembrar que Tu és a água da vida, que Tu sacia a nossa sede, Senhor,
à luz de salmista, Senhor, que Cristo seja tudo para nós. Cristo seja nossa saúde, nossa esperança de vitória e ainda assim nossa inspiração do maior missionário que já esteve aqui na terra, do missionário que salvou nossas almas, e que possamos, através desse exemplo, sermos também missionários, levando a salvação a outras almas, Senhor. Pedimos essas bênçãos, um bom descanso, um bom sábado, um sábado feliz na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.